Então, nessa aula a gente vai falar sobre distribuições conjuntas, marginais e condicionais contínuas. Na aula passada a gente falou sobre esse mesmo tema, só que para variáveis discretas. Então, nessa aula, vamos estender os conceitos das aulas anteriores para variáveis aleatórias contínuas, utilizando a função de densidade, de probabilidade e cálculo integral. Então, vamos começar falando sobre a função densidade de probabilidade conjunta. A gente já viu isso aí para variáveis aleatórias unidimensional, né? Que, por exemplo, a normal, você tinha lá que a função densidade dela era uma exponencial, envolvia uma exponencial. E agora a gente vai ver esse mesmo conceito, só que agora para variáveis aleatórias multidimensionais. Então, para variáveis aleatórias contínuas x, y, existe uma função de duas variáveis, tal que a probabilidade de x, y estar em uma região A é dada pelo volume sob a superfície z igual a f de x, y. Olha só a relação que isso aqui tem com o que a gente viu para variáveis unidimensionais. Para variáveis unidimensionais, você tinha que a função densidade era... Você tinha que a função densidade era uma função, né, de uma variável que tinha um certo gráfico. E aí, para você calcular a probabilidade de uma variável, da variável aleatória com essa função densidade estar no intervalo de A até B, a gente calculava essa área daqui, ó. Então, essa área aqui te dava exatamente a probabilidade da variável aleatória ser um número entre A e B. Agora, para a variável aleatória bidimensional, ou seja, se tem um vetor aleatório, aí você vai estar interessado em calcular a probabilidade desse vetor estar em uma certa região do plano. Então, por exemplo, vou tentar desenhar aqui. Você tem aqui o plano. E aí você tem uma certa região aqui no plano, que eu vou chamar de A. E aí queremos calcular, como é que a gente calcula a probabilidade da variável aleatória ela cair aqui dentro dessa região A. Aí, essa função aqui, esse f de x, y, é uma função de duas variáveis, então o gráfico dela é uma superfície. Então você vai ter, por exemplo, uma coisa assim. E aí, para calcular a probabilidade da variável aleatória estar nessa região A aqui, a gente vai calcular. Então, imagina agora que a gente tenha uma parede sendo construída aqui, ó, em volta dessa região. Isso aqui seria o teto. Então, você vai formar um sólido geométrico e aí você vai calcular o volume desse sólido. E aí esse volume vai te dar exatamente a probabilidade do vetor aleatório ele cair nessa região A aqui. E a gente sabe que isso é dado por uma integral dupla. Então, a integral dupla dessa função aqui, nessa região aqui, vai dar exatamente o volume que está entre o plano xy e a superfície limitada a essa região que você está integrando. Tranquilo? Então, para a variável aleatória unidimensional, contínua, a probabilidade é dada por uma área. Para a probabilidade bidimensional, para a variável aleatória bidimensional, né, ou seja, um vetor aleatório de duas dimensões, a probabilidade dele estar numa região vai ser dada por um volume. Então, matematicamente, nós temos o seguinte. A probabilidade do vetor ele pertencer à região A. Então, a probabilidade do vetor ele pertencer à região A, ele vai ser dado por uma integral dupla nessa região A da função densidade que caracteriza a distribuição desse vetor aleatório aqui. E aí temos algumas propriedades, né, que essa função ela precisa satisfazer. Uma delas é que f de xy tem que ser maior ou igual do que zero para todo par xy no plano.
E se você integrar essa função em todo o plano, então o resultado tem que ser igual a 1. Ou seja, a probabilidade do vetor aleatório ser um vetor do plano é 1. Assim, ele sempre vai ser algum vetor no plano. Então vamos ver um exemplo. Temos aqui uma função f de xy que é igual a uma constante c vezes x vezes y, com o x e o y, se o x e o y estiver entre 0 e 1, ou 0 caso contrário. E aí a gente quer descobrir quanto que tem que ser essa constante c aqui, de modo que isso aqui de fato seja uma FDP válida, ou seja, uma função de distribuição de probabilidade válida. Então, para que ela seja válida, precisamos que essa integral seja igual a 1. Aí, observa que aqui, né, a gente falou a probabilidade de menos infinito até mais infinito, né, tanto aqui quanto aqui, da função tem que ser igual a 1. Mas por que eu estou agora limitando ao intervalo de 0 até 1? Alguém sabe dizer? Porque olha... Oi? Porque assim, aqui em cima, né, eu falei que a integral de menos infinito até mais infinito, né, aqui, da nossa função, tem que ser igual a 1. Aí, aqui, né, eu quero... Por que aqui nesse exemplo eu estou pegando só de 0 até 1? Oi? Não. Oi? Bom, o motivo é porque fora dessa região daqui, a integral vale 0. Então, tipo assim, a gente já sabe que eu posso separar minha integral em duas partes, né? Nessa região e no complementar. Eu já sei que no complementar desse quadrado com x variando de 0 até 1 e y variando de 0 até 1, eu já sei que nesse complementar a função vale 0. Então, essa integral nesse complementar, ele já vai ser igual a 0. Então para que a integral total seja 1, então a integral dessa região tem que ser 1, porque aí você vai somar 1 mais 0, que tem que estar igual a 1. Então, por isso que a gente simplesmente limitou aqui, né? Porque fora dessa região, a integral vale 0. Então, você só precisa verificar nessa região daqui. Beleza, então, vamos calcular essa integral. Então, a gente pode separar as variáveis aí, sendo que a integral interna vai ser igual a x² sobre 2 variando de 0 até 1. Isso aí vai dar 1 sobre 2. E aí agora, calculando a integral restante que sobrou, você tem que o resultado total final vai ser igual a 1 sobre 4. Então, veja só. A gente viu que essa integral daqui, ó, tirando a constante c, nós encontramos 1 sobre 4. E a gente precisa que, multiplicando com c, seja igual a 1. Então, quanto que tem que ser o valor de c? Para que c vezes 1/4 seja igual a 1, temos que o c precisa ser igual a 4. Então, logo, a nossa função de distribuição de probabilidade é igual a 4xy se x e y estiver dentro do quadrado com x variando de 0 até 1 e y variando de 0 até 1, e 0 caso contrário. Agora, caso você queira calcular a probabilidade do seu vetor aleatório ele estar em um retângulo, a gente vai usar a integral nesse retângulo. Então, a probabilidade do x estar entre A e B e o y está entre C e D, aí você vai integrar fazendo o x variar de A até B, que é na integral, e fazendo o y variar de C até D aqui na integral. Então, isso aqui, essa integral daqui, vai te dar a probabilidade da variável do vetor aleatório xy estar dentro desse retângulo.
Então, utilizando essa função de distribuição aqui de probabilidade, essa função densidade de probabilidade que nós encontramos esse 4 aqui no exemplo anterior, vamos calcular a probabilidade do x estar entre meio e 1 e do y estar entre 0 e meio. Então, para isso, você vai calcular a integral da nossa função com o x variando de meio até 1 e com y variando de 0 até meio. E aí, calculando a integral interna, iremos obter 0,375. E aí, agora, juntando isso aí com a integral externa, iremos obter 0,1875. Então, isso aqui é o resultado da nossa integral dupla. E, portanto, a nossa probabilidade é igual a esse valor. Vocês estão bem familiarizados com cálculos de integrais dupla? Oi? Então, não, isso aí a gente não usa na probabilidade, não. Quer dizer, vamos ver. Não, com certeza é só integral dupla, até porque integral de linha, vocês veem em cálculo 3, né? E eu acho que cálculo 3 não é pré-requisito para essa disciplina, né? Acho que é só até cálculo 2. Oi? Uhum. É que essas coisas que você está falando aí a gente vê em cálculo 3. E cálculo 3 não é pré-requisito para essa disciplina. Então agora vamos ver como é que a gente trabalha com probabilidade marginal, distribuição marginal e condicional para variáveis contínuas. Então primeiro a gente vai ver como é que a gente define a função densidade de probabilidade marginal quando você tem uma função densidade de probabilidade conjunta. Então, para x, a sua função densidade será dada pela integral de menos infinito até mais infinito da sua função densidade conjunta, integrando com relação a y. Então, meio que assim, aqui você tem uma função que depende de x e de y. Você tem duas variáveis aqui. Aí, se você integrar essa função apenas com relação a y, o resultado dessa expressão aqui vai ser uma função de x. Quando você integra com relação a y, a variável y vai desaparecer. Então, o que vai sobrar aqui vai ser uma função de x, e essa função de x é exatamente a função densidade da variável aleatória x, olhada de forma separada. Agora, para a variável y, basta você integrar com relação a x. Então, se você integra isso daqui com relação a x, a variável x vai desaparecer e o resultado dessa integral daqui vai ser uma função de y, vai depender apenas de y, que vai ser exatamente a sua função densidade da variável aleatória y. Então, voltando novamente no nosso exemplo, onde a função densidade conjunta é dada por 4xy, vamos encontrar as funções densidades marginais para as variáveis x e y. Então, para a variável x, você vai integrar de 0 até 1 com relação a y. Então, isso aí vai ser igual a 4x integral de 0 até 1 de y dy, que é igual a 4x vezes y² sobre 2, variando de 0 até 1. Isso aí vai dar 4x vezes meio, que é igual a 2x. Então, a sua função distribuição, a sua função densidade para a variável aleatória x é f de x igual a 2x. E para a variável aleatória y, você vai achar algo muito parecido. A única coisa que vai mudar é que vai mudar de x para y. Então, o seu f de y vai ser igual a 2y.
Então, seu f de x é igual a 2x, com x variando de 0 até 1, e o seu fy de y é igual a 2y, com y variando de 0 até 1. Beleza. Então, agora vamos falar sobre a condicional. Então, ó, temos que a função f de y dado x vai ser igual a f de xy dividido por fx de x, desde que a sua função densidade da variável x seja maior do que zero, porque senão você teria uma divisão por zero daqui. E de forma análoga, a sua f de x dado y é igual a f de xy sobre a função densidade da variável aleatória y, desde que ela seja maior do que zero. E para que servem essas funções aqui? O que elas permitem você calcular? Digamos que, por exemplo, você tem lá um certo vetor aleatório e aí você conhece o valor de uma das coordenadas. Digamos que você conhece o valor do y. Você vai lá, alguém meio que sorteou lá, né, esse vetor aleatório e te falou assim, ó, eu estou com esse vetor aqui, né, que é composto por dois números, primeira e segunda coordenada, e eu vou te dizer qual é o valor de y. O valor de y deu tanto. E aí, com esse valor de y, eu quero que você calcule a probabilidade do x estar entre 0 e meio, por exemplo. Então, o fato de você conhecer o valor de y, o valor que saiu de y, isso vai mudar a probabilidade do x estar em certos intervalos. Pode ser que aumente, pode ser que diminua, pode ser que mantenha a mesma coisa. A depender se as variáveis forem independentes, por exemplo. E aí, para poder fazer esse cálculo, você vai utilizar exatamente essas funções aqui. Então, no caso, como eu falei, né, eu vou te falar o valor de y, eu quero que você calcule a probabilidade do x estar no intervalo de 0 até meio. Então, você vai pegar essa função aqui, substituindo o y por, digamos que eu falei que o y saiu igual a 0,8. Então, você substitui o y por 0,8, e aí você calcula a integral dessa função aqui com esse valor de y, com o x variando de 0 até meio. Se eu quiser saber a probabilidade do x estar entre 0 e meio, dado que o valor de y é igual a 0,8. Então, vamos calcular essas funções condicionais, essas funções de densidades condicionais, da nossa função de exemplo, f de xy igual a 4xy. Então, nós temos que o f de y dado x vai ser igual ao f de xy sobre o f de x, que vai ser igual a 4xy sobre 2x. Né? Nós já calculamos essa função aqui no exemplo anterior. Então, aqui você pode cortar o x com x, isso vai ser igual a 2y. E o f de x dado y vai ser igual a f de xy sobre o f de y, que vai ser igual a 4xy sobre 2y, e isso vai ser igual a 2x. Agora, olha só que legal. Nesse caso em particular, das variáveis aleatórias com essa função densidade aqui, conjunta, você viu que na hora que eu calculo a função densidade condicional, eu obtenho o mesmo valor do que a função densidade marginal da variável aleatória y. Ou seja, eu conhecer o valor da variável x, isso não vai alterar as probabilidades da variável aleatória y assumir certos valores. Então, ou seja, você não vai ganhar nada conhecendo o valor da outra variável aleatória. E aí, isso nos leva a um outro conceito, que é o conceito de independência para variáveis contínuas. A gente fala que x e y são independentes se a função densidade conjunta delas é igual ao produto das funções densidades marginais para todos x e y. Então, por exemplo,
Vamos verificar se as variáveis aleatórias x e y com função de densidade conjunta igual a 4xy são independentes. Nós já calculamos as funções densidades marginais, né, que é 2x e 2y, e aí nós temos que o produto entre elas vai ser igual a 2x vezes 2y, que é igual a 4xy. Então, como satisfaz essa igualdade, né, ou seja, a distribuição, a função da densidade conjunta é igual ao produto das marginais, então a gente pode concluir que as variáveis x e y eles são independentes. Vamos ver um outro exemplo. Então, olha só, a gente tem aqui duas variáveis aleatórias, sendo que a função densidade de probabilidade delas duas é definida como sendo 2 se o y for maior ou igual do que 0, menor ou igual do que x, menor ou igual do que 1. Então, só para a gente enxergar o que está acontecendo aqui, bora desenhar aqui um gráficozinho. Olha só, nós temos que o x sempre é maior ou igual do que y. Então, se eu traçar aqui a reta x igual a y, eu vou ter uma reta aqui assim. E aí, quando é que o x é maior do que o y? Se eu pegar um ponto que está acima da reta, essa aqui é a reta y igual a x. Se eu pegar um ponto que está acima dessa reta, o y desse ponto vai ser maior do que o x. Se eu pegar um ponto que está abaixo dessa reta, o x desse ponto vai ser maior do que o y desse ponto. Então, como aqui eu quero que o x seja maior ou igual do que o y, então eu sei que essa minha região aqui ela tem que estar abaixo dessa reta. Além disso, você tem que o x ele vai variar de 0 até 1, assim como o y. Então, eu tenho aqui o 1. Então, essa é a minha região em questão. Então, aqui está dizendo que dentro dessa região, a minha função f de xy, ela é constante igual a 2. E fora dessa região aqui, ou seja, em outros lugares do plano, ela vale 0. E aí vamos calcular as funções densidades marginais. Então, no caso da variável aleatória x, nós temos que a função densidade marginal é igual a 2x, com x variando de 0 até 1. Agora, para a variável aleatória y, a sua função densidade marginal é dado por 2 vezes 1 menos y, com y também variando de 0 até 1. Então, agora vamos verificar se essas variáveis aleatórias x e y elas são independentes. Para isso, a gente tem que fazer o produto dessas marginais que nós obtivemos e verificar se o resultado vai ser igual a 2. Então, fazendo o produto entre elas, observamos que ela não vai ser constante igual a 2, né? Dependendo do valor de x e do valor de y, isso aqui vai ser diferente de 2. Então, como a gente não teve essa igualdade, né, disso ser igual à função densidade conjunta, nós concluímos que x e y não são independentes. Beleza?